Bom, pessoal, continuando aqui, a gente estava vendo, então, o algoritmo EM, né? Expectation Maximization, para estimar o meu conjunto de parâmetros ah, das minhas funções de densidade de probabilidade. Tá? Então, basicamente, eu tenho essa equação aqui. Eu quero estimar, então, o peso de cada gaussiana, tá? E o conjunto θk, que na verdade, né, corresponde então ao conjunto de parâmetros da gaussiana K. Tudo bem? Que é a média e a matriz de covariância. E aqui é o peso, né, de cada função de densidade de probabilidade na mistura. Então, basicamente, quais são os passos, né, do Expectation Maximization? Como a gente já havia visto, eu tenho dois. Tá? Então, basicamente, temos os seguintes passos. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Tá? Eu vou inicializar, tá certo? O conjunto de parâmetros. O conjunto de parâmetros θ, né? Lembrando que o θ é composto, né, por outros θs. Lembrando, eu tenho K misturas, né? Conjunto de parâmetros θ. De maneira aleatória. Depois a gente vai ver uma maneira um pouquinho melhor de fazer isso, tá? Mas por enquanto vamos adotar a inicialização aleatória. Tudo bem? Em que, como eu havia dito ali anteriormente, né? O meu θk vai ser quem? Tá certo? Ou, melhor dizendo, vou chamar de θi, tá? Quando eu digo K aqui, pessoal, eu acabo esquecendo, é casão, tá? Então, tenho a média I, a matriz de covariância I e o peso I, tá? Da mistura dessa equação aqui, tá certo? Pois bem, então qual que é o passo E? Tá certo? Vamos lá. Passo E. O que eu tenho que fazer nele, tá? Então, para cada amostra XJ pertencente àquele meu conjunto de treinamento, o que eu vou fazer? Tá? Eu associo um score, né, uma nota, tá? Vou chamar aqui de gama JK. O que é isso, tá? Ou seja, o que é esse score? O que é esse gama JK, tá? É basicamente a probabilidade da amostra J, né, XJ aqui, né, pertencer ao agrupamento, né, ao cluster K. Tudo bem? Quando eu disser agrupamento ou cluster, como a gente está modelando cada cluster ou agrupamento como sendo uma gaussiana, é que na verdade, então, o que seria esse gama JK? E a probabilidade, então, da amostra J pertencer a essa minha gaussiana K, que modela esse meu cluster K. Tudo bem? E qual é o passo M? Né? Por isso que o algoritmo chama Expectation Maximization. Tem o passo de Expectation e o passo de Maximization. Então, dados os scores, tá? Eu atualizo, a gente vê como a gente faz. Eu ajusto, então, o θi, tá? Para cada cluster. Para cada gaussiano, né? Para cada agrupamento I. Tá? Utilizando uma aproximação, né? Por que é uma aproximação? Lembra-se daquelas variáveis latentes Z? A gente acabou não entrando em detalhes, mas como elas vão codificar, né, as labels que eu não tenho. Por isso que é uma aproximação, né? O GMM, que nesse caso é o algoritmo não supervisionado. Então, utilizando uma aproximação da função de verossimilhança. Tudo bem? Se nós tivéssemos as labels, nós utilizaríamos a função de verossimilhança, como a gente fez no classificador Bayesiano. Tá legal?
E o passo 2, então esse é o passo 1. Inicializo de maneira aleatória, executo o passo E, executo o passo M, aí eu vou para o passo 2. Qual que é o passo 2? Avalio a função, tá? De verossimilhança. Ou seja, já tenho os valores, né, dos parâmetros, simplesmente eu vou colocar isso numa equação e calcular a loss, né? O valor dessa função. Perdão, né? Esqueci de dizer, o log. A gente sempre trabalha com o log da verossimilhança, né? Então, quando é que eu paro, né? Caso o log da verossimilhança, né? Caso esse valor, né, do log da verossimilhança tenha estabilizado, tá certo? Entre as iterações, ou seja, eu estou na iteração i, o valor deu x, na iteração i mais 1 deu x, ou alguma diferença bem pequena, então não compensa mais eu ficar iterando o algoritmo, tudo bem? O valor da minha função entre as iterações já não está mudando muito, ou seja, o erro já não está diminuindo de uma grandeza que seja interessante a gente continuar e ficar gastando aí recursos computacionais, tá? Então, caso esse valor tenha estabilizado entre as iterações, tudo bem? Então eu paro, né? Então podemos assumir, de certa forma, né? Podemos assumir que o algoritmo convergiu. Ou convergiu, né, de maneira satisfatória, tá? Bom, como eu havia dito para vocês, existe uma maneira mais interessante de eu inicializar, né, esse meu conjunto de parâmetros, né? Qual é o meu conjunto de parâmetros? Isso aqui, né? Do que a maneira aleatória. Porque a maneira aleatória a gente sabe, ele é muito susceptível, né, às condições que essas minhas amostras vão cair, porque eu não consigo garantir nada na prática, né? Cada vez que eu vou rodar, como é feito de maneira aleatória, o tempo, ou a quantidade de iterações para convergir, muito provavelmente vai diferir, tá? Pode ser que ele demore mais ou menos para convergir, tá? Então, uma maneira interessante de inicializar os parâmetros, essa inicialização pode ser dada pelo algoritmo não supervisionado com médias que a gente vai ver na próxima aula, tá? Ele é bem simples e basicamente, então como é que a gente faz, tá? Esse algoritmo, só para dar uma ideia rápida aqui, né? Se eu tiver, por exemplo, agrupamentos, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho K agrupamentos, K igual a 3, é como se eu tivesse 3 gaussianas, né? Na nossa mistura. E o algoritmo do K-médias, então, ele encontra o centroide de cada classe, olha que interessante. Porque na prática, no GMM, o que a gente tem, né? Eu tenho uma gaussiana que descreve cada cluster, né? Então eu consigo uma maneira muito interessante de encontrar os centros, né? Que é o meu Mi, tá? O meu Mi, esse aqui é o meu Mi de 1, Mi de 2, Mi de 3, utilizando então os centroides encontrados pelo K-médias, tá? Então vamos lá, o Mi de K, ou Mi de I, perdão, tanto faz também, o Mi de I na iteração 0, tá? Vai ser o quem? O centroide dado pelo K-médias. Bem interessante, né? Tudo bem? A matriz de covariância na iteração 0 também, né? Para inicializar. Por isso que eu estou colocando esses índices aqui, pessoal, porque a gente vai ficar atualizando eles, tá? De acordo com o meu passo, tá? Na hora que eu for calcular esse score ele vai ter que ser calculado com os valores dos parâmetros atualizados. Tudo bem? Então vamos lá. Matriz de covariância de cada cluster, né? Matriz de covariância de cada cluster. Depois a gente vai ver, né, quais são as equaçõezinhas que atualizam esses parâmetros. Então basicamente, né?
eu calculo a matriz de covariância para esse cluster, depois para esse, depois para esse. Tá certo? E por fim, nós temos aqui o meu WI, né? São aqueles meus pesos, tá? Eles também vão ser atualizados. Aqui, tá? Esses são os meus pesos. Tudo bem? Como é que eu calculo eles? C dividido pelo tamanho do conjunto de treinamento, em que C de I corresponde ao número de amostras da classe I. Tudo bem? Então o peso, tecnicamente, ele vai ser mais ou menos a proporção do número de amostras que eu tenho em relação ao conjunto total, tá? Vamos agora aqui para as equações de atualização. Então como é que funciona, né? Vamos lá. Equações de atualização dos parâmetros, né? Quem que são os parâmetros? Essas variáveis aqui. Então, no passo E, tá? O que eu faço no passo E? Como eu havia comentado com vocês quando eu vou calcular o score. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é o quê? Calcular os scores. Eu vou usar essa formulinha aqui, tá? Então, o que era o gama de JK, né? É o score, é a probabilidade da amostra K amostra J pertencer ao cluster K, a gaussiana K, tá? Na iteração T também, porque a gente vai ficar atualizando ele. Então eu tenho quem? O peso da mistura K, né? Estou trabalhando com o K aqui, lembrando, né? Peso da mistura K multiplicado, então, pela probabilidade condicional de XJ, dada, né? Essa minha gaussiana K. Só lembrando, né, pessoal, que isso aqui, ó, o que é isso aqui? É gaussiana multivariada da classe K, né? Tá certo? É gaussiana multivariada que representa a classe K. Ou gaussiana K, né? Tudo bem? Vou dividir, na verdade, tudo isso, né? Por quem? Por todas as outras casão aqui, tá? Desculpa, aqui é casinho, aqui é casinho e aqui é casão, tá? Pelas gaussianas, tá? Por todas as outras gaussianas, na verdade, tá certo? Do meu conjunto de dados, certo? Porque na verdade acaba sendo, né, como se fosse uma probabilidade, né? Por isso que eu estou dividindo por esse somatório aqui, tá? Calculo os scores. Olha que interessante, pessoal. Na verdade, esse gama acaba sendo uma matriz, tá? Casão, né? Pelo tamanho do conjunto de treinamento. Ou seja, eu tenho o quê? Esse meu gama, ele é algo assim, ó. Ele tem K linhas. O que é K? Número de gaussianas, número de agrupamentos, número de clusters. Por quantidade de amostras do meu conjunto de treinamento. Então eu posso fazer isso como sendo uma matriz, tá? Isso aqui é meu tamanho do conjunto de treinamento. Tudo bem? Legal. Então, o que eu vou fazer com essa minha matriz de score gama, né? Que ela é casão, né? Por tamanho do meu conjunto de treinamento, tá? Bom, como é que funciona o passo M? Calculados os scores, né? Como eu havia dito para vocês lá. O que eu vou fazer? A primeira coisa, pessoal, é calcular o CJ, que é o CJ, o número de elementos da classe J. Então, basicamente, eu vou fazer um somatório, né? Percorrendo todos os elementos da meu conjunto de treinamento dessa minha matriz gama. Tudo bem? Interação, né? T.
J, I. O que é isso que ele está fazendo, na verdade? Ele vai somar, né? Somar todos os elementos da linha, tá? Na verdade aqui ele está variando as colunas, os elementos da classe J, na verdade eu vou ter que... É isso aí. Ele vai somar todos os elementos, perdão, né? Dessa minha linha aí. Tudo bem? Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então eu tô... perdão, todos os elementos da minha linha J. Tá certo? Porque são o nome de elementos da classe J. Depois eu tenho o Mi J. Perdão, eu estou atualizando ele, tá? Como é que vai ser a atualização dele? 1 sobre o número de elementos da classe J, que eu acabei de calcular aqui, tá certo? Somatório. Mais uma vez, vou percorrer todo mundo no meu conjunto de treinamento, tá? Só que aí eu já vou utilizar o score, tá? E vou multiplicar, então, pelo XJ. Então, na prática, pessoal, o que acontece? O score, se uma amostra, vamos dizer assim, ela está muito longe do cluster 2, por exemplo, tá? Então, esse score, a tendência é que esse score seja 0. Ou seja, ela não pertence ao cluster 2. Por isso que na contagem, isso aqui vai dar 0, ela não vai contar. Tudo bem? Muito embora, né, nós tenhamos... valores reais, né, para esse meu gama, tá certo? A matriz de covariância, como é que ela é atualizada? Tá? Então as fórmulas tradicionais, na parte isso aqui é a média, né, pessoal? Olha aqui, eu tô calculando a média aqui, né? A matriz de covariância, de novo, né? Uma fórmula similar aqui, eu vou percorrer todo mundo o conjunto de treinamento e vou utilizar então a equação da fórmula da matriz de covariância, com a diferença que aqui eu vou incorporar o score, tá? Aqui lembrando, né? Aqui é a nossa distância de Mahalanobis, convencional. Tudo bem? Perdão, aqui já é o T mais 1 atualizado, tá? Aqui é o J. Transposto, tá? Que aqui eu tenho, né? Uma subtração de vetores, então a multiplicação deles, né? A multiplicação deles tem que ser transposto para os índices dos vetores. Não, para a gente não ter problema com os índices dos vetores, por isso que tem o transposto ali, tá? E finalmente o peso, né? De T mais 1 é simplesmente o CJ que foi atualizado aqui, tá? Então, pessoal, a gente vai sempre... O algoritmo que ele vai fazendo? Ele vai atualizando o CJ, né? MiJ e o Sigma J e o WJ. Tá? Como eu disse para vocês, a verossimilhança é utilizada como critério de parada do algoritmo. Então, o que é na verdade a verossimilhança, né? A gente acaba utilizando o logaritmo da densidade conjunta. Ou seja, na verdade, assim, isso é uma medida de confiança que eu tenho de que os dados do meu conjunto de treinamento foram gerados pelos parâmetros estimados. Tudo bem? É isso que a gente está fazendo. Eu quero, então, maximizar a confiança que eu tenho de que esses meus dados do meu conjunto de treinamento X foram gerados por esses parâmetros que eu estou estimando aqui. Então, qual que é a minha função, né, final? Que eu vou querer, que é o log da máxima verossimilhança, aproximação, né? Então, eu tenho o quê? Então, log da probabilidade aqui do conjunto de treinamento todo, então, a probabilidade conjunta, dado θ, lembrando quem que é θ, né? θ1, θ2 são os parâmetros, né? Que eu tenho aqui para poder otimizar. Média, matriz de covariância e aquele peso, né, da gaussiana na mistura. Então, eu tenho aqui log da probabilidade conjunta do meu conjunto de treinamento X dado o conjunto de parâmetros e vai dado por quem, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer meu conjunto de treinamento inteiro
tá? Log, tá certo? Log de quem? Agora eu vou percorrer, né? Todo mundo, perdão, casinho, até casão, que é o número de gaussianos, vou percorrer todas as minhas gaussianas, né? E vou calcular, então, agora, pessoal, aqui é a probabilidade condicional de xi, já não é mais a probabilidade conjunta, tá? Tudo bem? Isso aqui é conjunta, que é calculada sobre todo o conjunto de treinamento, tá? Então, eu tenho que xi, né? Dados os parâmetros, né? Mi k, sigma k. Então, na verdade, é essa a função, né? Então, basicamente, o que a gente faz? Voltando tudo. Inicializo os parâmetros. Quem que são os parâmetros, né? Eu inicializo, então, para todo casinho, né? Pertencente a 1, 2, 3 até k, né? Então, para todo casinho pertencente ao conjunto k, né? O que eu vou fazer? Inicializo o mi de k, inicializo o sigma k, inicializo o wk. Tudo bem? Isso é o que a gente vai fazer. Feito isso, tendo esses valores, eu já consigo calcular, então, a minha matriz de scores, usando essa fórmula. Feito isso, calculada essa matriz, tá certo? Eu já consigo calcular os parâmetros atualizados, tá? Para depois, então, colocar tudo nessa fórmula, tá? Que vai me retornar o quê? Esse valor que sair daqui é um número real, né? Isso aqui é praticamente, então, o que eu quero é o minimizar. Tudo bem? Então, se esses valores, né, eles não mudarem entre as iterações, então eu paro o meu algoritmo de treinamento. Tudo bem? Então, lembrando, né? Eu estou passando por todo mundo do treinamento. E para cada amostra de treinamento, eu vou calcular, então, a probabilidade, né? Na verdade, a confiança, tá? Desse elemento xi ter sido gerado por essa mistura. E a ideia, no final das contas, eu quero maximizar essa confiança, né? Para todo mundo do conjunto de treinamento X. Tá legal, pessoal? Obrigadão mais uma vez, tá?